Mais uma vez nos encontramos aqui pela Canção Nova. Que ponto de encontro maravilhoso e que bom saber que você está aí conosco também. Seja muito bem-vindo. Começa o nosso Além da Notícia da noite de hoje com um tema, para mim, inédito aqui neste programa, especialmente porque a gente quer abordar um tema que há muito tempo vem crescendo. Aliás, nas últimas décadas, ele se tornou uma grande preocupação na nossa sociedade e nos assusta. Na verdade, ele nos aterroriza pela dimensão que tomou a violência doméstica contra a mulher. Nós vamos abordar exatamente no programa de hoje essa temática. Por quê? Quais as causas, as motivações da violência doméstica contra a mulher? E o que fazer? Como proteger? Como transformar a sociedade, a compreensão, o entendimento, a consciência do mal que se faz quando se pratica violência contra a mulher? São tantas questões envolvidas, medidas protetivas, decisões, leis. Tudo isso a gente pretende abordar aqui no programa de hoje. E eu já quero receber nossa convidada, que é uma convidada especialista no assunto. Seja muito bem-vinda, Isabelle Duarte, advogada, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB-DF, com experiência na área e um estudo focado em estereótipos nos discursos de réus acusados de feminicídio. Tudo bem? Bem-vinda? Muito obrigada, Ronaldo. Já estou me sentindo muito acolhida aqui. Você está em casa, sabe disso, já é uma amiga querida nossa da Canção Nova. Veio de Fortaleza, está em Brasília há alguns anos? Estou em Brasília há 5 anos já também me sinto parte aí da cidade, né? Brasília me encantou. A ideia era ficar pouquinho tempo só para estudar e aí acabei escolhendo, né, para a vida mesmo essa cidade. E foi escolhida para uma missão importantíssima. Você hoje está à frente dessa comissão importante da OAB-DF e você nos ajudará a entender também esse panorama da violência doméstica e as barreiras ainda existentes para a proteção das vítimas, que é uma das coisas que a gente fica alarmado quando toma conhecimento de medidas protetivas, sim, quando toma conhecimento de mulheres ameaçadas e mesmo assim, daqui a pouco a gente tem a notícia de que houve uma fatalidade e aquela pessoa estava sob proteção do Estado. Isso. Então, nos assusta tudo isso. Mas, primeiro de tudo, eu estou vendo aqui o seu trabalho, estereótipos nos discursos de réus acusados de feminicídio. Por que você optou trabalhar com essa questão e fazer um trabalho com esse tema? Então, esse é um tema bem delicado, né? Mas é um tema que está presente mesmo no nosso dia a dia, né? Os estereótipos, eles estão... Da hora que a gente acorda, da hora que a gente vai dormir, a gente se depara com eles, mas a gente não tem tantas oportunidades para refletir sobre eles. Eu vou te pedir exemplos de estereótipos daqui a pouco, hein? Perfeito. E o que eu percebo, né? Eu estudo o Tribunal do Júri de Ceilândia, especificamente, que é, né, a região do DF que tem mais casos de feminicídio. Os números realmente são lá em cima. E os réus, geralmente, eles utilizam os estereótipos de gênero para desqualificar as vítimas, tentando, né, inconscientemente amenizar ali aquela pena que ele, porventura, pode ter um dia. Então, isso a gente percebe muito. É quase como um alívio de culpa, sabe? Eu vou desqualificar aquela vítima para, de alguma forma, justificar a minha atitude. Por que que eu fiz aquilo? Ah, porque ela me traiu. Ah, porque ela me irrita, né? Ah, porque ela não é uma boa mãe, ela não se comporta como, né, uma mãe de família deve se comportar. Então, isso a gente percebe muito. E nos tribunais fica até fácil contra-argumentar, mas por isso você precisava matar. Exato. Não é? Mas vamos lá. Antigamente a gente tinha a questão dos crimes de honra, que já ficaram para trás. O entendimento da justiça não leva mais em consideração isso. Os estereótipos estão justamente neste mesmo arcabouço, isto é, as desculpas, os argumentos, as motivações para se cometer o crime contra uma mulher? Exatamente, Ronaldo. E foi interessante você tocar nesses crimes de honra, porque a gente tem um caso muito marcante no Brasil, que é o caso da Ângela Diniz, né, que era uma atriz super famosa dos anos 70, e ela foi morta, né? Na época não existia ainda a lei do feminicídio, então era um homicídio, né, como qualquer outro. E ela foi morta com 3 tiros no rosto e 1 na nuca. E a justificativa que se utilizou no tribunal
foi de legítima defesa da honra. Então, as escolhas dela, né, o comportamento sexual dela principalmente, era algo invocado, né, como justificativa para que aquele agressor pudesse defender a própria honra. Então, ele, né, num primeiro julgamento, ele teve uma pena bem branda, inclusive, né, e depois, por causa da movimentação social, as pessoas foram para as ruas e tudo, o julgamento foi anulado e ele teve um segundo julgamento um pouco mais justo. Foi um julgamento histórico esse, né? Porque foi mudando a compreensão, a natureza desse crime e a compreensão da sociedade de que isso não poderia ser um fator amenizador, né? Exato. E é interessante porque eu estou falando de um crime que aconteceu nos anos 70, 80, mas é uma coisa que ainda está em discussão até hoje na sociedade. Tanto é que, muito recentemente, foi que o STF declarou, né, que não seria compatível com a Constituição a utilização desses argumentos nos processos judiciais. Então, qualquer tipo de invocação, né, desse argumento da legítima defesa da honra não é mais possível, né, nos tribunais brasileiros, e isso só foi decidido agora, recentemente. Agora, por muito tempo, quando perdurou este argumento, ele de fato foi usado exaustivamente, né? Sim, e ele foi causa de absolvição de muitos réus. É interessante a gente ver a construção do pensamento, né, da legítima defesa da honra, e um dos argumentos que o advogado, né, do DOCA, que foi o assassino no caso, é que, na verdade, Ângela, pelas atitudes dela, meio que desafiava o DOCA. Então, na verdade, ela era meio depressiva e ela queria morrer. Então, ela utilizou o DOCA como instrumento do próprio suicídio. Esse foi um dos argumentos, esse foi um termo utilizado pelo advogado nesse julgamento, né? Então, é muito interessante porque quando a gente vai para a raiz do problema, a gente entende, né, que realmente a violência contra a mulher é um problema estrutural no Brasil, ele está na base, né? Então, por isso que a gente precisa ter esses espaços aqui de discussão, né, de exposição do que é, né, a violência doméstica, justamente para a gente conseguir minimamente se proteger. O que te fez dedicar-se e fazer o teu trabalho de conclusão de curso exatamente sobre essa temática? Primeiro, eu sou mulher, né? Então, a temática te atraiu, né? Já... Ou te indignou, provavelmente. Me indignou. Uma mulher, do momento em que ela nasce até o momento que ela morre, ela passa por inúmeras situações de desrespeito que ela não escolhe estar. E isso não importa a roupa que ela está usando, não importa como ela se porta, não importa as escolhas dela, as atitudes dela, né? Ela não merece realmente ser ferida aí na sua dignidade, mas realmente isso acontece. E eu tenho também, né, uma história pessoal, né, na minha família, né, minha avó, assim, que é uma das pessoas que eu mais amo, assim, no mundo, e ela passou por muitas situações de violência doméstica, situações sérias, né, que até hoje são lembradas pela família. Eu não vivi, né, essa época, mas isso é lembrado pelas filhas, né, com muita dor ainda até hoje. E para mim, a minha avó é uma grande candidata a santa mesmo, né? E ela, já no leito de morte, né, do meu avô, mesmo depois de tudo que ele fez, eles já não estavam mais juntos, mas ela foi a pessoa que foi lá e disse, não, eu vou cuidar, eu vou oferecer ajuda material, eu vou oferecer a ajuda que for necessária, porque eu tenho esse papel, né, de mãezona mesmo. Ele é o pai das minhas filhas e eu vou fazer isso por ele, né? Então, assim, é uma grande história de misericórdia que eu tenho na minha família, que me ensina muito, né, mas que ao mesmo tempo me indigna, sim, e que já que eu não posso voltar no tempo, né, para diminuir a dor que a minha família sente até hoje, ou sentiu aquelas experiências, eu tenho a esperança de, pelo menos, minimamente ajudar outras famílias, né, a não passar por isso, ou a prevenir, né, de alguma forma. Contribuir para o presente e para o futuro, para que seja diferente, não é isso? É isso. Tá aí. Bom, vamos lá. Sobre o panorama da violência doméstica no Brasil, a gente preparou um trabalho que a gente vai mostrar agora. Peço a você de casa que também acompanhe. A violência doméstica no Brasil é um problema social de grandes proporções, que afeta milhares de mulheres.
Segundo o levantamento feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estima-se que, em média, 18.600.000 mulheres sofreram alguma forma de violência ao longo de 2022. Ofensas verbais, a violência mais frequente relatada, vitimou 14.900.000 mulheres. Agressões físicas, como socos, tapas e chutes, atingiram 8 milhões de mulheres e ofensas sexuais, 5.800.000. O espancamento ou tentativa de estrangulamento foi relatado por 3.400.000. Embora as mulheres sejam as principais vítimas, a violência doméstica também afeta crianças, idosos e, em menor escala, homens. Nos últimos anos, o Brasil tem avançado no combate à violência doméstica, com políticas públicas e legislações que buscam garantir proteção e apoio às vítimas, além de garantir assistência social, psicológica e jurídica às pessoas afetadas. Campanhas de conscientização e o aumento das denúncias através de canais como o número 180, Central de Atendimento à Mulher, têm dado mais visibilidade ao problema. A sociedade brasileira tem se mobilizado para enfrentar esse cenário, mas os números ainda são alarmantes e o caminho para a erradicação desse problema tende a ser longo e desafiador. Depois de acompanhar esses dados e informações sobre o panorama da violência doméstica no Brasil, eu agora quero perguntar aqui, pedir a Isabelle que nos exemplifique exatamente o que as mulheres passam, o que a mulher passa. Você já tocou 2 vezes nesse assunto, desde o amanhecer até o anoitecer, os tipos de violência e que talvez as pessoas não entendam, nem considerem, nem tenham conhecimento de que não é? Sim. Primeiro de tudo, realmente a violência doméstica ela é uma epidemia no Brasil, né? Isso os dados realmente são alarmantes, né? O Distrito Federal ele é o 3º ente da federação em número de feminicídios, né? Nós temos um dado de que 73% desses feminicídios é cometido por companheiros, né? Ou ex-companheiros. Então, essa questão da casa, né? É interessante a gente estudar isso e entender que é um paradoxo, né? É o lugar em que nós deveríamos nos sentir mais acolhidos e amados. O nosso céu. O lar deve ser o nosso céu. Isso. Pergunta em meio a isto, tem alguma relação com classe social, nível social de vida? Olha, os números, eu digo os números. Os números são diferentes, mas o que se revela é que a violência doméstica ela não escolhe. Ela não escolhe etnia, ela não escolhe classe social, ela não escolhe lugar no Brasil para acontecer. Então, o que acontece é que é uma violência silenciosa. Mas segundo os números, você nos trouxe aqui o Distrito Federal como o 3º ente da federação. E aqui a gente sabe que há um nível de vida mais elevado. Não deveria ser o oposto exatamente por isso? Exatamente. As pessoas... Nível de consciência. Nível de consciência seria maior, né? E realmente a gente vê que a escolaridade, né, não seria parâmetro para se falar que não existe a violência doméstica. Por quê? Porque é um problema estrutural. É algo que nos é ensinado desde criança. Né? Então, aí que está a importância da formação das crianças. Há uma falha na educação também. Há uma falha na educação. Então, é um problema cultural que está enraizado e muitas vezes, mesmo que a pessoa tenha uma escolaridade mais elevada, ela não tem o discernimento de diferenciar e de reconhecer certos comportamentos sutis que podem chegar a evoluir para uma violência doméstica. Então, não começa de uma forma agressiva já, ele vem, né, evoluindo. E quando eu falava que realmente há uma epidemia no Brasil, né, é interessante a gente diferenciar os tipos de violência, porque quando você fala em violência doméstica, geralmente já se pensa em violência física. Né, uma violência já malferindo ali a integridade física da pessoa. E, na verdade, não. Né? A violência doméstica ela pode se manifestar de cinco formas. Né? A violência sexual, a violência patrimonial, a violência moral, a violência psicológica e a violência física. Né? E o que se percebe é uma evolução, uma gradação
entre as violências, né? Não começa com a violência física, não começa com um feminicídio já, entre aspas, do nada, né? Começam com sinais, né? A violência psicológica é diminuição ali daquela autoestima da mulher, né? A violência moral, quando você difama aquela mulher, fala mal dela por aí, espalha que ela traiu, espalha que ela roubou, por exemplo, e muitas vezes não aconteceu. Uma desqualificação. Desqualificação dessa mulher, né? E principalmente a violência psicológica, que é justamente o abalo da autoestima daquela mulher, né? Se você não ficar comigo, você não vai ter mais ninguém, né? Realmente você é feia, você não vale nada, você... Então, realmente, essa diminuição, né, da mulher vai tornando-a dependente ali daquela relação e ela começa a acreditar que ela não tem outra saída a não ser ficar naquele ambiente, né? E aí depois evolui para um murro na parede, um murro na mesa, né? E nesse aspecto é interessante. Isso vai abalando o emocional de uma mulher, perceber essa ameaça física que se aproxima. Exato. Quando começa, por exemplo, numa parede, numa mesa, né? E é um sinal. Sim. Isso é um sinal. De que pode chegar à própria pessoa. A você. E é por né? isso que abala e que já assusta, amedronta, né? Exato. E aí depois vem, né, geralmente, a violência física, a violência sexual, né, que realmente são consideradas aí mais graves, né, na gradação das violências domésticas. E essa violência doméstica ela pode acontecer, segundo a Lei Maria da Penha, em 3 âmbitos, né? Primeiro, no âmbito doméstico, então todas as relações que se desenvolvem dentro de casa, dentro do lar, do ambiente doméstico, pode ser, todas as ações, né, que são cometidas ali podem ser enquadradas dentro da Lei Maria da Penha, tá? Entre familiares ou pessoas agregadas que estão ali participando do cotidiano, da vida daquela família, inclusive babás, por exemplo, né, que estão ali vivendo aquela rotina da família. Uma segunda possibilidade, né, seria dentro das relações íntimas de afeto, né? Então, todas as relações, mesmo entre companheiros, ex-companheiros, ex-namorados, namorados, por exemplo, né, se enquadrariam aí também dentro da Lei Maria da Penha. Não se exige coabitação para isso, você não precisa morar na mesma casa que a pessoa, né, nessa hipótese de relações íntimas de afeto, mas também se enquadraria na Lei Maria da Penha. E um último tipo, né, de local, uma última possibilidade aí de relação, na verdade, seriam as relações familiares, né? Então, entre irmãos, por exemplo, pode acontecer, avô, né, com a neta, por exemplo. Então, isso seria possível. Neto para a avó também seria possível, né? Independentemente, de novo, se eles moram juntos ou não. Então, a violência doméstica ela é classificada pelo grau de intimidade. Isso, não é? Exato. Não só pelo grau de familiaridade, mas de intimidade como um todo. De intimidade, exatamente. Sim. Me chama bastante a atenção aqui, quando você trouxe a questão desses 5 aspectos da violência doméstica: sexual, patrimonial, moral, psicológica e física. Vou te pedir depois para a gente explicar um pouquinho melhor sobre cada um desses aspectos, aqui, exemplificando mais ainda, embora já tenha sido muito bem, mas eu gostaria de destacar a patrimonial, não é? A moral também, porque eu fico incrédulo de imaginar como pode. Eu vou chamar agora o intervalo e depois a gente volta para entrar exatamente nessas questões todas mais profundamente e também para a gente trazer aspectos da legislação, medidas protetivas, como proceder e, sobretudo, como transformar culturalmente a nossa sociedade para evitar que continue a perdurar esta prática. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Gente, o tema do nosso programa hoje é violência doméstica. Por quê? É a questão que a gente se faz aqui. Que transformação é necessária na nossa sociedade, culturalmente, educacionalmente, porque acredito que muito do que temos ainda de fatores inibidores disso vem também da nossa vivência religiosa. Ai de nós se não tivéssemos uma prática, uma vivência, uma fé como temos. Então a gente viveria realmente no estado de barbárie, não é? Mas vamos lá.
Por que da violência doméstica assim tão expressiva, excessiva em nossos tempos? Em 2023, houve um aumento de 9,8% nos casos de violência doméstica em relação ao ano anterior, com um total de 258.941 registros. Isso reflete o crescimento do número de chamado ao 190, que foram acionados 848.036 vezes para relatar incidentes de violência doméstica. As ameaças, uma forma comum de violência psicológica, também cresceram 16,5%, totalizando 778.921 ocorrências. A gente já falou no primeiro bloco que os números são alarmantes, não é? Mas agora eu quero saber, e no Brasil? A violência doméstica tem características particulares? Nós somos formados segundo uma cartilha. Né? Então, a nossa crença na desigualdade aí entre homem e mulher, né, ela é, na verdade, nesse aspecto cultural, né, no sentido de se colocar a mulher numa segunda categoria, né, numa segunda classe. E eu queria até citar, tem nesse livro aqui, da Paulinas, inclusive, violência doméstica e familiar contra a mulher, um problema de toda a sociedade. Olha, estou pegando aqui, ó, violência doméstica e familiar contra a mulher, um problema de toda a sociedade, do Instituto Patrícia Galvão. Por favor, pode falar que eu estou mostrando. Existe um artigo nesse livro do padre Cleiton Viana, em que ele desconstrói algumas interpretações equivocadas, na verdade, que nós fazemos de alguns trechos bíblicos, né? E um deles, inclusive reforçado pelo padre Zezinho no final do livro, é o de que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E por que existe esse simbolismo, né? De falar que Deus fez a espécie humana segundo a sua imagem e semelhança, para nos colocar realmente em pé de igualdade no nível de dignidade. Né? Deus não tem preferências, né? Não existe alguém mais parecido ou mais amado, mais próximo de Deus, né? Quando se fala dessas diferenças aí entre homem e mulher. Isso significa ser um problema estrutural, né? Então, a nossa tendência, por exemplo, é romantizar certos comportamentos também, naturalizar, né? Aquela coisa de, se ele sente ciúmes é porque ele me ama, né? Então, isso é uma prova de que ele gosta de mim. Isso é romantizar a violência, né? Isso é naturalizar uma situação de pertencimento, de posse, né? Como se aquela mulher fosse propriedade daquele homem. Um pensamento que não cabe mais, não tem mais espaço, né? Hoje em dia, principalmente quando se fala aí no combate à violência doméstica. Eu tenho aqui uma outra questão, que é essa aqui. Por que, apesar das leis protetivas como a Lei Maria da Penha, a violência doméstica persiste com tanta intensidade? Eu destacaria 3 aspectos aí que ainda precisam, né, melhorar no Brasil. Primeiro é a omissão da sociedade, né? Isso aí é um fato, assim, infelizmente, né? Aquele ditado que a gente escuta, né, desde sempre, de que entre briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Hoje isso também não cabe mais, se mete a colher sim, né? É preciso se denunciar, né? Fica atento aos seus vizinhos, né, ao que acontece e oferece apoio, entendeu? Às vezes... Você sabe que eu, inclusive, nas minhas pregações, eu combato bastante essa frase e eu digo o seguinte: quando a gente ama os dois, a gente mete a colher sim. Sim. Não é? Inclusive, a gente mete a colher para ajudar no entendimento, na compreensão dos dois, na compreensão daquela causa de conflito, e quando acontecem casos de violência, aí é que a gente precisa meter a colher mesmo para evitar coisas piores, né? Exatamente, exatamente. E um segundo aspecto, né, é a violência institucional, que infelizmente ainda existe também, né? Muitas mulheres que, quando finalmente têm aquela coragem de ir lá denunciar e entrar com um processo judicial, procurar, né, fazer valer ali os seus direitos, às vezes ela é mal atendida pelo próprio sistema de justiça, pelo próprio sistema policial, né? E esse mau atendimento acaba gerando um silenciamento também, um medo, né? Tem muitos casos aí de feminicídio que acontece, em que quando a gente vai investigar, a gente vê que aquela mulher já tinha uma medida protetiva, né, e que não foi suficiente. Esse é um dos casos, ou esses são os casos que mais nos indignam, não é? Sim. Aqueles que mais nos deixam sem compreender
como isto foi possível. Isso. Se havia medida protetiva, se haviam recomendações de que aquela mulher deveria estar resguardada de tal forma, e por que isso aconteceu? É uma falha grave, né? Exato, exatamente. Uma falha e que me dá o link para o meu terceiro aspecto, né? Que seria realmente a necessidade de se otimizar essas medidas protetivas, né? Que existem aí na Lei Maria da Penha. Então, essas medidas protetivas, elas servem justamente para tentar evitar que aquele mal se repita, né? E aí alguns exemplos delas são proibição de frequentar alguns lugares, por exemplo, se aquela violência foi cometida sob a influência do álcool, né? Aquele agressor pode ser proibido de frequentar bares, por exemplo, né? Ele pode ser proibido de se comunicar com aquela mulher. São propostas essas ou já existem? Já existem. Já existem na Lei Maria da Penha. Isso. Mas então, não está funcionando, né? Não está funcionando. Então, é isso que tem que se pensar. Por que não está funcionando? Mas eu volto aqui na questão. Se o sujeito, por exemplo, é alguém que tem problema com álcool, ele pode ser proibido de beber, ou isto é, de ir para frequentar bares. Por exemplo. Ok. Tem mais ainda? Ele pode ser proibido de, por exemplo, frequentar o trabalho daquela mulher, né? Se ele cometia atos vexatórios, fazia ela passar vergonha, humilhação, ele pode ser proibido, né? Ele pode ser proibido de se aproximar dessa mulher, né? Que é a medida mais comum, que eu acho que a maioria das pessoas conhece, e aí se estabelece um raio, né, de distância que ele precisa ficar dessa mulher. Mas assim, enfim, são medidas que visam minimizar a possibilidade de que um novo ato de violência aconteça. Agora a senhora vê realmente uma grande dificuldade na aplicação dessas medidas e na fiscalização delas, não é? Com certeza. Com certeza, a gente ainda tem... o sistema, a rede de proteção ainda não está casada da forma que deveria estar, né? A gente tem um exemplo, casas-abrigo, né? Nós temos muitas casas-abrigo em que as mulheres são deslocadas das suas residências para passar, por exemplo, 7 dias numa casa-abrigo para se proteger, mas muitas vezes aquelas casas-abrigo não têm estrutura para receber as crianças daquela mulher, por exemplo, né? Então a mulher vai sozinha e deixa os filhos em casa e não consegue relaxar em nenhum momento, né? Porque ela fica pensando como meu filho, minha filha, né, vai estar em casa e na presença daquele agressor também. Há algum modelo no mundo onde isso funciona bem? Porque eu imagino que é um drama para o Estado. Exatamente, por exemplo, fornecer casas-abrigo em quantidade adequada, casas-abrigo com a estrutura adequada, tanto para uma mulher sozinha, quanto para uma mulher com filhos, depois a assistência necessária para que essa mulher ali também não se sinta uma inútil, ali presa naquela casa-abrigo, e para os próprios filhos, para continuarem uma vida normal. Deve ser um drama estatal isso, né? Um drama. A Espanha é um bom exemplo disso, inclusive a nossa lei Maria da Penha, ela foi inspirada na legislação espanhola, né? Também a nossa lei é considerada a terceira melhor do mundo, né? Foi inspirada em legislações de países que estão mais à frente nesse assunto, né? E a gente está correndo atrás, assim. O que a gente vê é que existe sim já uma certa melhora, né, nessa estrutura, mas existe aí um longo caminho ainda para se percorrer. E eu acredito que a sensibilidade é a chave, sabe? Olhar exatamente a necessidade daquela mulher, escutá-las, né? Eu estive agora, em nome da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB, estive em Samambaia, né, numa roda de conversa com mulheres lá da comunidade. Distrito Federal. Estive em Planaltina também, né? E os relatos são, assim, estarrecedores, né? E elas dividem as angústias, A senhora pode dar exemplos para a gente, o que for possível e permitido por lei também, né? Sem citar, né, os nomes das pessoas, é possível. A gente vê, assim, eu vi uma mulher agora, semana passada, que tinha o rosto marcado porque teve uma panela quente, né? O agressor colocou uma panela quente no rosto dela e ela permanece com ele, né? Olha a dificuldade que a gente tem. É isto que eu quero entender também, porque em tantos casos mulheres são maltratadas, sim, violentadas em vários aspectos e continuam com aquele homem
que drama é esse que vive essa mulher que não consegue nem se libertar dessa figura do agressor? Sim. Primeira coisa, lembra que eu falei que a violência ela é um ciclo e ela é progressiva. Então, geralmente, o primeiro tipo de violência que se identifica é a psicológica. Que você começa abalando a autoestima daquela mulher e as possibilidades que ela teria naturalmente de se defender, de dar um basta, de dizer um não, né? Então, quando aquela mulher não acredita que a vida é possível fora daquela relação, ela se torna prisioneira e dependente emocional. É a primeira coisa, né? Por isso que nisso a gente tem que ser muito empático quando a gente vai fazer uma abordagem, quando a gente vai conversar com essas mulheres, né? Às vezes Isto é de não julgá-las mal. Isso, não julgá-las. E a gente tem um ímpeto, às vezes, muito assim, de, poxa, por que você não denuncia logo? Vai lá. Ou por que você não saiu de casa? Por que você não foi embora, não largou essa pessoa que estava tentando te matar o tempo todo, acabar contigo? Mas, primeira coisa, ela tem o tempo dela, ela precisa ser respeitada e minimamente deve receber a dignidade que ela merece, inclusive no meu atendimento com ela, não é? Então, talvez aquela dignidade que ela não está recebendo dentro de casa, no meu atendimento ela vai receber, né? Então, começa com isso, com entender o processo dela, os passos que ela precisa dar até ela chegar na denúncia. Porque não adianta ser uma coisa forçada, porque às vezes ela vai lá depois e fala tudo ao contrário do que ela já tinha dito antes, muda de ideia, né? Tem muitos casos também que as mulheres não conseguem tomar uma atitude porque são dependentes financeiramente daquele homem, né? Então isso é um problema também, para onde ela vai, né? Se ela sair de casa, se ela denunciar, como ela vai comprar arroz, feijão, pão? Aqui é o nível da violência patrimonial que a senhora nos disse também. Entra aí, não é? Isso, também. Questão patrimonial, a dependência financeira. A dependência financeira entra aí também, né? Então, são muitos aspectos. É realmente uma situação muito complexa e não existe uma receita de bolo, né? Não existe. Só para dar um último exemplo aqui, porque eu lembrei que esse caso me marcou muito, assim, que para mim se enquadraria aí na violência psicológica, né? Teve um caso de uma moça em Samambaia, que o ex-marido colocava ela no banheiro, pegava uma arma que ele tinha em casa, girava o tambor e disparava, sempre, para ela. Nunca tinha bala lá dentro. E aí, até hoje, ela fala que ela não sabe se ele fazia roleta russa ou se realmente não tinha bala nenhuma. Mas aquilo ali, imagina o terror na cabeça de alguém, com filhos também. Não era só a vida dela, né? Eram crianças que ficariam órfãs. Então, imagina o efeito na cabeça de uma pessoa, né, que passa por isso. Então, mesmo que não tivesse bala vai ali, traumatizando. Vai traumatizando. E a pessoa vai acreditando que aquilo ali é a única possibilidade para a vida dela. Doutora, a partir dos exemplos que a senhora está nos trazendo aqui, são exatamente níveis de violência que vão chegando a tal ponto e vitimando mulheres que a gente pode entender por que elas não conseguem reagir, que vão sendo abaladas, traumatizadas de tal forma psicologicamente, emocionalmente, que se encontram sem forças, não têm forças para tomar decisões de afastamento, de denúncia. E por isso, muitas vezes, eu, a senhora, qualquer um, nós que estamos em casa, quando tomamos conhecimento de um histórico de alguém que já vinha passando por tudo isso e que terminou com a fatalidade, foi morta, a gente diz, mas por que não deixou esse traste? Por que não saiu dessa situação? Por que esperou até ser morta? É esse o julgamento que se deve evitar, porque a gente, quando compreende que a pessoa está abalada e não tem forças, ela não consegue, isto é que deve nos compadecer e nos levar a entender? Com certeza, Ronaldo. Realmente, os dados do feminicídio, né, eles nos mostram aí que
geralmente aquela mulher já sofreu muitos outros tipos de violência e que ela já foi muito julgada também pela comunidade, né? Então, essa empatia, eu acho que é a chave aí nesse aspecto, sabe? Você entender, como eu falei, cada mulher tem o seu processo, cada mulher tem o seu tempo e ela precisa ser respeitada nisso também e acolhida, né? Inclusive nas comunidades, né? Para mim, assim, comunidades religiosas, né, comunidades católicas, são sinônimo de suporte, né, de apoio, de acolhimento e acolhimento sem julgamento. Agora, deixa eu aproveitar exatamente para a gente dar esse salto aqui progressivo. E é exatamente nessas horas que a gente percebe uma mulher assim, sem forças, sem estrutura para reagir ou para agir em sua própria defesa. É nessas horas que a gente também, quem está fora, precisa se mobilizar para ajudá-la, que seja denunciando, mas que seja se aproximando dela, aconselhando, orientando, dando-lhe a estrutura que ela não encontra nela. É isso. Principalmente se você for uma pessoa próxima, né? É diferente quando a gente recebe um conselho, recebe uma palavra de alguém que a gente confia. Então, realmente, se é alguém da sua família, se é alguém do seu trabalho, alguém que convive com você, né? Entenda melhor, né, o que aquela pessoa está passando, entenda melhor, escute a pessoa. Às vezes ela só precisa ser ouvida, né? Às vezes, quantas vezes já aconteceu com a gente, de nós mesmos, contando uma história, a gente entende coisas que a gente não tinha entendido antes. Então, às vezes, ela só precisa falar. Ela só precisa externar, colocar para fora os sentimentos dela, né, para ela dar um clique mesmo, né, do que ela está vivendo. Uma provocação que eu gosto de fazer também quando eu estou nessas rodas de debate, né, com essas mulheres, é de perguntar para elas como elas se sentem quando elas chegam em casa. Quando você chega na sua casa, você considera que você descansa? A sua casa é um lugar que você quer voltar? Já estou imaginando a resposta. Então, é o lugar do terror. Muitas delas percebem nessa hora, por exemplo, que, olha, doutora, eu sempre me considerei uma mulher muito ativa. Eu gosto de fazer muitas coisas na rua, né? Eu gosto de trabalhar, eu gosto de ir para academia, eu gosto de... Só que eu noto que agora eu estou percebendo que talvez eu esteja me enchendo de compromissos fora porque eu estou fugindo daquele lugar. Então, a minha casa não é um lugar de acolhimento, doutora. Eu não durmo tranquila quando eu estou na minha casa. Isso, para mim, é o mais impactante, assim, porque não existe momento de maior vulnerabilidade do que quando você está dormindo, né? Você não vê o que está acontecendo ali ao seu redor, qualquer coisa pode acontecer. Para você se entregar ao sono, né? Uma coisa que é tão básica para a gente, né? Que a gente, poxa, é o nosso descanso. Até isso, às vezes, é motivo de terror para essas mulheres, né? A gente vai para o intervalo agora e eu quero dizer para a senhora que os exemplos que a senhora está nos trazendo aqui, eles estão facilitando enormemente a nossa compreensão sobre essa temática e vamos continuar daqui a pouquinho no próximo bloco, porque esse segundo que estava proposto, eu nem entrei nele direito. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Um Além da Notícia para causar realmente impacto em nós. Estamos falando sobre violência doméstica. Por quê? E eu estou recebendo uma especialista no assunto aqui. Recebo com muito prazer a doutora Isabelle Duarte, advogada, presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB Distrito Federal. E eu tenho certeza, doutora Isabelle, que todo mundo que agora nos assiste aqui na Canção Nova conhece algum caso de violência doméstica próximo de casa, na sua cidade. Mas vamos lá. Em resposta a esse aumento da violência contra a mulher, houve uma elevação significativa nos pedidos de medidas protetivas. Em 2023, mais de 540.255 medidas foram concedidas, um aumento de 26,3% em relação ao ano anterior. Há alguma explicação por que de 2022 a 2023 aumentou tanto esse número? O que acontece? Na realidade, o que se acredita, né, não é nem que tenha talvez aumentado o número de casos, né, de violência doméstica. Mas, na verdade, o que aconteceu foi o aumento da conscientização. E daí, né? mais denúncias. E daí mais denúncias. Né? E isso é
bom, é um aspecto positivo, né, de que mostra realmente que a sociedade está mais comprometida, está mais consciente, está mais integrada, né, nesse assunto, está entendendo o que é a violência doméstica, mas também a necessidade de se combater, né, e de se proteger, de se protegerem as mulheres, de se protegerem as mais vulneráveis nesse aspecto. Nessa direção é que vai a minha próxima pergunta também. Na opinião da senhora, o aumento das campanhas de conscientização ou a necessidade de se aumentar as campanhas de conscientização ajuda na defesa da mulher? Com certeza, né, porque eu acredito na educação, né, como a base aí de tudo para que se combata esse problema, né? Primeiro, desconstruir essa crença na superioridade dos homens em relação às mulheres, né? Por mais que não se fale isso de uma forma tão direta, muitas vezes, mas existem comportamentos que de uma forma velada mostram isso, não é? Então, primeira coisa que tem que se desconstruir, né? Se educar as mulheres, porque elas precisam se reconhecer como sujeitos de direito. Isso é muito importante, saber que elas têm direito, saber não só, né, o que é violência doméstica, mas saber que elas precisam correr atrás da defesa, da efetivação ali do direito delas, né? A gente viveu uma época aí no Brasil em que as mulheres sofriam violência e a vida era essa. Acho que tem dois aspectos nessa questão de educar a mulher que a senhora está nos trazendo. Primeiro, educá-la para que ela compreenda exatamente esse universo que a acomete todo de violência. Mas segundo, para que ela também, que é quem mais tem contato, por exemplo, com os filhos, para que ela também eduque seus filhos a serem aqueles que olham para as mulheres com igualdade e que as respeitam e que as tratam com a fidalguia devida. Tem duas questões aí que se pode entender, né? 100%, Ronaldo. A educação das crianças, né, é primordial nisso aí. E a mulher está mais próxima. Isso, educarmos os nossos meninos, né, Sim. para serem homens íntegros realmente. Sim. E educarmos também as nossas meninas para não se curvarem às situações de violência, né? Criá-los assim com igualdade na divisão de tarefas, por exemplo, de casa, né? Coisas tão simples, tão básicas, né? Escutá-los também, né? Muitas vezes crianças passam por... Orientá-los no comportamento, o comportamento Sim. do menino, o comportamento da menina. Isso. E muitas vezes as próprias crianças passam por situações também de violência, né? E os pais não dão muita bola, né? E a mãe, né? Às vezes acontece, eu já vi um caso em que a menina estava sendo, né, abusada pelo padrasto, por exemplo, né? E a mãe não deu ouvidos, né? Até que, enfim, aconteceu, né, uma coisa mais grave nesse caso. Então, escutem as crianças, né? Não minimizem, né? Quando elas contarem alguma história, alguma coisa, dê ouvidos para elas, né? E vá à procura. E vá à procura. E ainda no gancho das campanhas, né, a educação dos homens também é muito importante. E eu acho que nos exige também uma sensibilidade nesse caso, porque não adianta ensinar ninguém com agressividade, né? Ensinar ninguém achando que... Pela força, né? Então, realmente, eu acho que o diálogo é o melhor caminho, né? Ouvir também esses homens, às vezes... O diálogo e a constatação, porque as campanhas, as peças publicitárias bem trabalhadas, elas fazem a pessoa constatar. Isso, por ela mesma. A reflexão, por elas mesmas. As secretarias, seja de direitos humanos ou de defesa da mulher, que existem nos vários âmbitos, municipal, estadual, federal, precisariam ser mais efetivos nisso. É uma crítica positiva essa que a gente faz. Faltam campanhas. Faltam campanhas, é isso. E as campanhas que existem, né, às vezes não são tão efetivas quanto poderiam ser, né? Talvez serem mais atualizadas, mais que cheguem realmente nas casas das pessoas que realmente precisam, né, escutar aquilo, que precisam entender e chegar de uma forma que é como você falou, chegar de uma forma em que as próprias pessoas entendam por elas mesmas que, poxa, eu acho que isso aqui que eu estou fazendo não é legal, ou isso aqui que eu estou passando é violência doméstica, né? Então, é importante essa popularização nesse aspecto.
a senhora nos trouxe no primeiro bloco, eu gostei muito, e eu pedi a senhora, vou pedir a senhora agora que a gente até avance mais, nos 5 níveis de violência. Deixa eu começar aqui pela violência que a senhora começou, a psicológica. Nos exemplifique um pouco mais sobre ela. Tá, eu até trouxe aqui na minha colinha os detalhes, né, da Lei Maria da Penha, o que ela nos traz em relação aí à violência psicológica. Então, tudo o que cause dano emocional, diminuição da autoestima, que prejudique ou perturbe o pleno desenvolvimento dessa mulher, né, pode ser considerado violência psicológica. Inclusive, controlar o comportamento dela, constranger, chantagear, xingar, o cárcere também, né? O cárcere privado que acontece muito, ameaça também. Eu estou me recordando aqui de uma mulher que passou anos sem poder sair de casa porque o marido proibia. Ele viajava, ficava fora longo tempo, ele deixava tudo certo no supermercado, na padaria, para todo dia alguém levar lá, mas não podia nem ser homem para ter contato com ela, que ela ficava dentro de casa. Ninguém podia visitá-la. Ela ficava trancada dentro de casa, era um contato mínimo com as pessoas, ela tinha aquela ordem, aquela orientação, sim, e ela obedecia. É isso. Isso é a violência psicológica. Você está entendendo porque é difícil para essa mulher sair? O mundo que ela conhece é aquele, né? Aquele quadrado ali dela é o mundo. Vamos agora para a violência moral. Violência moral. A violência moral, ela pode acontecer de 3 formas, né? A calúnia, a injúria ou a difamação. A calúnia é quando você imputa para aquela pessoa um crime que ela não cometeu. Então, aquela mulher me roubou, por exemplo, né? Calúnia. Difamação é quando eu espalho para outras pessoas argumentos ou adjetivos desqualificadores daquela mulher. Né? Eu saio por aí dizendo que ela traiu, eu saio por aí dizendo que ela não é uma boa mãe, que ela não foi uma boa esposa, não é? Então, isso seria a difamação, é quando você fala para outras pessoas. E a injúria é quando você faz aquela ofensa diretamente para a mulher, né? Ferindo ali, causando ali uma ferida, né, emocional diretamente para ela, falando aqueles argumentos desqualificadores diretamente para ela. Isso é violência moral. Vamos seguir aqui. Violência patrimonial. Sempre que são destruídos os objetos pertencentes àquela mulher, os documentos dela, os instrumentos de trabalho, por exemplo, isso é considerado violência patrimonial. Quando não se paga pensão alimentícia, por exemplo, isso é considerado violência patrimonial, né? Então, é importante até, essa violência, esse tipo de violência é pouco falado, né, Ronaldo? E é importante a gente falar porque a gente até falou em um dos blocos anteriores, às vezes é difícil para essa mulher sair da situação de violência justamente porque ela é dependente financeira daquele homem, né? Então ela precisa dele para sobreviver. Né? E os nossos bens, o nosso patrimônio, né, suprem as nossas necessidades básicas de vida. Né? Então, se aquela mulher não tem, por exemplo, os instrumentos de trabalho dela, ela é uma cabeleireira e aquele agressor quebra o secador dela de cabelo, joga fora a escova, como que ela vai se sustentar? Como que ela vai conseguir sair daquela situação de violência? Pode-se entender também, até mesmo em casos em que essa mulher ela nunca teve nenhuma atividade de trabalho externo, ou para fora. Ela sempre trabalhou realmente em casa, cuidando dos filhos. E pode-se entender a violência patrimonial também, imagino, junto com uma psicológica de dizer, olha, sou eu que te sustento, você depende de mim, sem mim você não sobrevive. Também aí? Com certeza, com certeza. Né? E, assim, um último aspecto dessa violência patrimonial, e é importante bater aqui e falar, é em relação a, por exemplo, a pensão alimentícia dos filhos, né? Quando existe uma separação aí ou um divórcio, aquela mulher ela precisa buscar os direitos daquele filho, que na maioria dos casos fica com ela, né? Isso também é um dado histórico no Brasil, né? As crianças são cuidadas pela mãe, geralmente, quando existe essa separação. E aí vem aquela chantagem emocional de que, olha, se você entrar com um processo pedindo pensão alimentícia para essa criança, eu não vou pagar. Se eu não pagar, eu vou preso. A nossa legislação nos assegura isso, não é? E se eu for preso,
né, eu vou culpar você para essa criança, eu vou passar a vida dizendo para a criança que foi você que me colocou atrás das grades. Isso existe muito, infelizmente ainda, né? Mas uma consciência que a gente precisa ter é a de que quando uma mãe busca uma pensão alimentícia para o seu filho, ela não está buscando um direito próprio, ela está buscando um direito daquela criança, que é um direito que não merece ser tirado por nenhuma ameaça, nenhum medo, né, de que no final das contas ela fique como a pessoa que o colocou atrás das grades, porque ele tem as obrigações dele e é a legislação que nos dá essa ferramenta de efetividade. E aqui a gente precisa fazer justiça. É um dos aspectos da legislação que mais funciona. Sim. Não é? E há casos que a gente conhece a cada dia de alguém que falhou na pensão alimentícia e foi buscado pela polícia. Sim. Não é? É um dos aspectos que mais funciona. Exatamente, exatamente. Bom, a gente parou no nível de violência patrimonial, violência sexual. Eu vou deixar sexual por último, porque tem um aspecto interno, externo, ou física, violência física. A violência física é toda aquela que afeta a integridade corporal daquela mulher, né? E aí a gente conhece aí inúmeros exemplos. Eu dei alguns aqui, Sim. né, da moça da Se tiver da mais, pode panela. trazer, por favor. E eu tenho mais. Eu estou pensativa aqui, Sim. que vale a pena. Mas esse é o primeiro, né, que a gente pensa. Então, o espancamento, né, enfim, é degradante, realmente, né? Ele não acontece como o primeiro tipo de violência. E geralmente esse é aquele que resulta mais em fatalidades, né? Exato, exatamente. Aí pode chegar até a um feminicídio, né? A gente vê tantos casos de mulheres aí, a própria... E são esses casos que a gente toma conhecimento quase que diariamente, infelizmente, Exato. na mídia, são esses que se chega às vias de fato. Essa questão da violência física hoje ainda é a mais marcante, que ainda, né, habita mais o imaginário aí das pessoas quando se fala em violência doméstica. Doutora, e nesse aspecto da violência física, o que é possível ser feito por vizinhos, por familiares, quando perceberem essa ameaça se avizinhando tanto e aquela pessoa sem forças, não é? Um familiar, um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, porque eu sei que aí entra realmente aquele risco também até de terceiros serem vitimados, mas por ser um drama social, a sociedade também não pode se excluir de querer contribuir para a resolução, não é? A cada 4 casos de feminicídio, um deles acaba atingindo também alguém próximo. Pode ser um filho, pode ser um irmão, pode ser um vizinho, um pai, né? Alguém um amigo que tentou ajudar. Né? Isso também é um dado, isso também é um fato que não pode ser ignorado. Né? Então, a violência doméstica, ela realmente atinge a comunidade. Não é só aquela mulher, não é só o filho daquela mulher, pode ser o vizinho também que está ali participando daquilo. Então, nesse aspecto, o que eu acredito, a esperança que eu tenho, né, é que cada vez mais as pessoas denunciem para que não chegue nesse nível, para que não chegue nesse ponto, né? E aí é a história da rede. Não adianta só denunciar, eu preciso de uma rede que me ajude. Né? A Lei Maria da Penha, ela garante uma rede de atendimento multidisciplinar, né, com psicólogos, assistentes sociais, advogados, né, defensores aí preparados para acolher essa mulher, né, e eu preciso que isso realmente funcione, né, muitas vezes em algumas comarcas, em alguns lugares, isso ainda não está implementado, né, principalmente nas menores, né, que tem índices aí alarmantes também de violência doméstica. Então, eu preciso de toda uma rede funcionando, né? Eu queria dar uma receita de bolo, eu queria que fosse mais simples isso aí, né? Eu queria ter mais esperança nesse aspecto. Não, é só o vizinho ir lá denunciar que vai estar tudo resolvido. Às vezes, infelizmente, não está. E a gente fica prisioneiro de um problema institucional também. Né? Qual é a força que essa mulher está recebendo das instituições? Isso é um questionamento. No interior do grande Brasil, há uma dificuldade ainda da mulher acessar essa rede toda de defesa e proteção? Com certeza.
Às vezes ela precisa ir para uma cidade mais próxima, né, para conseguir denunciar. Hoje a gente tem as delegacias especializadas, né, nesses casos de defesa das mulheres, de proteção das mulheres, mas uma mulher vítima de violência, em situação de violência, ela pode denunciar em qualquer delegacia. Agora uma coisa, esses números telefônicos, o número 190, por exemplo, se uma pessoa daquela cidade menorzinha do interior do Amazonas, se ela telefonar, ela encontra ali apoio nessa hora, o 190, por exemplo? Nem sempre. E aí é até importante destacar que a gente tem um número específico, né, para as situações de violência doméstica, que é o número 180. Né? Então as mulheres podem ligar, que aí vai direcionar, obviamente... Em qualquer lugar do Brasil? Em qualquer lugar do Brasil. 180. E vai direcionar para o suporte mais próximo ali que houver, né, daquela cidade. Às vezes é uma cidade muito pequena, não existe, né, aquele suporte mínimo que aquela mulher precisa, né, mas ela vai ser, de alguma forma, direcionada para o que for possível. Né? Esse mesmo telefonema pode ser dado por um vizinho? Também. Por um parente? Também. Por alguém? Também. E, naturalmente, claro, vai entrar ali a investigação. Claro que a gente imagina algumas distorções também de alguém que queira provocar um mal-entendido ou um prejuízo, tal, mas tudo isso, com a devida investigação, vai funcionar. Mas a gente está focando aqui, não nas exceções, estamos focando aqui exatamente nos casos reais e necessários. Doutora, a gente vai fazer mais um intervalo aqui. No próximo bloco, nós temos mais questões para aprofundar aqui as perspectivas jurídicas que a gente vai falar e ações de combate. É o que a gente vai focar já já aqui na sequência do nosso programa. Vamos para o intervalo, a gente volta já. Violência doméstica. Por quê? É a pergunta que estamos fazendo hoje aqui em nosso programa Além da Notícia, e eu estou recebendo aqui a doutora Isabelle Duarte, advogada e presidente da Comissão de Combate à Violência Doméstica da OAB-DF. Qual é a diferença? A gente estava conversando sobre isso aqui no intervalo, não é? Na legislação de feminicídio para homicídio. Porque o homicídio pode, a mulher pode ser vítima de homicídio também, não é? E como diferenciar o homicídio do feminicídio? Então, Ronaldo, até 2015, nós tínhamos apenas a figura do homicídio, né, no Código Penal Brasileiro para amparar homem e mulher. Depois de 2015, né, o feminicídio veio o advento aí do feminicídio na legislação brasileira, e ele era caracterizado antes como uma qualificadora do homicídio. Por quê? Os casos de violência doméstica ou de assassinatos pelo motivo do sexo feminino, né, causados pelo fato de aquele sujeito passivo ser mulher, e isso é importante a gente investigar a motivação daquele agente, esses casos eram muito mais marcantes e relevantes em números, de saltar aos olhos, né? E é interessante a gente pensar que democracia, a gente tem muitas ideias de democracia, né? Mas para mim o que se resume é que democracia é a harmonia do dissenso. Eu preciso harmonizar as diferenças. E se aquela diferença está me trazendo na prática uma desigualdade, eu preciso responder a essa desigualdade. E agora, recentemente, né, poucos dias atrás, nós tivemos uma atualização dessa legislação do feminicídio, e hoje o feminicídio ele não é mais uma qualificadora do homicídio, ou seja, ele não é mais apenas um homicídio mais grave, ele é um crime autônomo. Então existe o homicídio e existe o feminicídio. Todas as vezes que aquele assassinato, eu vou usar assassinato como uma figura geral, Sim, for cometido contra uma mulher em duas situações, ou de violência doméstica ou em razão do sexo feminino, ou seja, por conta dela ser mulher, a motivação daquele agente foi um ódio à figura feminina, aí se enquadra como feminicídio. Se for outra a motivação, essa mulher pode ser sujeito passivo de um homicídio. Isso aí não tem óbice nenhum, segundo a nossa legislação. E a gente ficou faltando falar no último bloco sobre o nível de violência doméstica, que é o sexual. Não é que ele pode acontecer tanto em âmbito particular, privado, quanto externo, casos de estupro externo, rua e outros ambientes. Exemplificando bem também para que fique muito claro para as pessoas que nos acompanham. A violência sexual, ela tem uma grande gama de possibilidades.
e uma delas é participar de uma relação sexual sem o consentimento, sem que aquela mulher deseje, né? Uma segunda possibilidade seria presenciar relações sexuais que ela não deseja, inclusive assistir pornografia sem ela querer. Isso é considerado também violência sexual. O estupro, que a gente chama, né, informalmente de estupro corretivo, acontece muito, que é o fato de, por determinada mulher, ter uma orientação sexual X, se acredita que se ela for estuprada por um homem, ela vai, entre aspas, se corrigir, né? E esse estupro corretivo também é considerado violência sexual. Qualquer ingerência sobre a liberdade dela, as escolhas dela, isso, Ronaldo, é bom a gente estar num espaço como a Canção Nova, né, que é tão acolhedor, é tão aberto, né, nesse aspecto para a gente conversar. E eu preciso frisar que todas as decisões de uma mulher precisam ser decisões livres. Então, se ela quiser escolher um caminho, ela tem que ter o direito de escolhê-lo, né? Fundado, claro, na educação que ela recebeu em casa, na religião que ela professa, no grupo, né, que ela frequenta, mas que seja a escolha dela, que não seja um direcionamento de fora. Então, é considerado, por exemplo, violência sexual quando se impõe à mulher um uso de um contraceptivo X ou quando se impõe a ela o não uso. Isso também pode ser considerado violência sexual. Obrigar aquela mulher a abortar, por exemplo, um filho, isso é violência sexual, né? Então, assim, os casos são inúmeros, né? E, infelizmente, ainda é uma realidade também bastante percebida no Brasil. Falando sobre a amplitude todo desse tema de violência sexual, a legislação passou a considerar, por exemplo, a simples palavra da mulher como determinante. E quando acontecem, doutora, as falsas denúncias, que eu imagino que são numerosas também, porque a gente tem uma sociedade mentalmente afetada hoje, e diria que um dos graves problemas da nossa sociedade hoje está no âmbito relacional, não é? Dos relacionamentos. E não é difícil de se encontrar falsas denúncias para se prejudicar o companheiro ou ex-companheiro, a companheira ou ex-companheira. Mas aqui na figura masculina, há muitos casos também de falsas denúncias, de prejuízos que perdurarão por longos anos na vida daquela pessoa, porque a legislação hoje está punindo severamente com base numa palavra de mulher, não está? É isso. E eu friso, Ronaldo, que a primeira coisa, né, quando se percebe um conflito, eu sou advogada de direito de família, né? Então, eu lido bastante com divórcios, né? E eu vejo ali nesse momento a vulnerabilidade daquelas pessoas, né? Mentalmente falando mesmo. E eu friso muito a importância da ajuda psicológica, da terapia. Infelizmente, a gente está falando aqui de casos de violência doméstica de pessoas que às vezes não têm o que comer, né? Não vão ter acesso, né, a um tratamento psicológico, infelizmente, né? Mas quem tiver acesso, que o faça, porque essas falsas acusações, elas existem. A palavra da mulher hoje, ela tem muito peso realmente nos tribunais, não é? Só se aquela mulher retirar as colocações que ela fez, talvez tenha algum efeito, né, para amenizar ali a situação daquela pessoa acusada, mas realmente, os agressores, né, em algumas situações, aqueles que figuram como agressores no processo, melhor dizendo, não são agressores na realidade. Por isso que eles precisam também de uma defesa, né? Então, a gente que atua nesse meio, né, a gente tem que saber disso, né? O papel do advogado também é esse, de informar as possíveis consequências daquele processo para aquela pessoa, falar a realidade, não é? Mas tentar, no final das contas, que o desfecho seja o mais justo possível. Quais são os prejuízos que são causados na vida de um homem que recebe uma denúncia falsa hoje, segundo as penalizações da lei? Ele pode ter as restrições aí, primeiro das medidas protetivas, né, de não frequentar certos lugares, de não se aproximar de casa. Ele pode ser retirado, né, do lar por causa disso, e aí ele vai precisar encontrar outro lugar. Ele vai ficar socialmente, né, estigmatizado, marcado, né, porque isso as pessoas tomam conhecimento, né? Na nova lei de feminicídio, que é a 14.994, existe uma previsão de que esse homem, ele não vai poder assumir cargos públicos, por exemplo, se ele passar em concursos públicos, não é? Então, assim, as
as consequências elas são bem marcantes, né? Ele pode chegar a ser preso também, né, no final de um processo desse. Então, são muitas questões que têm que ser avaliadas e eu não tenho dúvidas de que também essas mulheres que fazem essas falsas denúncias também sofrem as consequências. Mas aí que eu quero chegar. E alguém que faz uma falsa denúncia e que é comprovado, qual é a punição para esse alguém? Isso é calúnia. Né? Você está imputando um crime àquela pessoa, um crime que ela não cometeu. Isso, claro, obviamente precisa estar comprovado no processo. Não é algo tão simples de se fazer, mas existe. Mas o peso da punição para alguém que faz uma falsa denúncia parece que não é tão forte, tão alto quanto para alguém que sofreu aquela falsa denúncia e que se não conseguir se livrar dela, vai ser muito prejudicado. Sim, né? No atual contexto, sim. Sim. Vamos lá. Quero agora, mudando de assunto, perguntar para a senhora quais são as ações agora do seu trabalho aqui em Brasília, na comissão, essa comissão da OAB de combate à violência doméstica. Que trabalho vocês fazem aqui em Brasília? Então, eu estou na presidência, né, da comissão e essa gestão, né, tem focado assim, em 2 eixos principais, em 2 aspectos. Primeiro, a capacitação dos advogados, porque não é fácil atuar nesse meio, não é fácil ser a primeira pessoa a ouvir. Se não é fácil nem para vocês, imagina para a sociedade. É isso. Não é fácil, então a gente procura, né, capacitar os advogados. Umas 2 semanas atrás a gente deu um curso para jovem advocacia, né? Os jovens advogados que têm aí até 5 anos de OAB, né? Ensinando desde o momento da delegacia até o momento do processo judicial mesmo. Posso dizer uma coisa? É tão importante que a senhora está falando, eu acho que para o Brasil inteiro. É um exemplo. Esse trabalho aqui, que a senhora está fazendo, que vocês estão focando no Distrito Federal, nos advogados todos, o Brasil inteiro precisaria, né? Com certeza, sem dúvidas, sem dúvidas. E é por isso que o nosso segundo eixo é justamente aproximar a OAB da comunidade. Né? Isso é uma necessidade que já no meu primeiro dia de posse na presidência da comissão, os membros já vieram me abordar e falar, doutora, eu quero me sentir próximo da comunidade. E essa é a minha missão principal, eu acredito. Então, a gente faz rodas de debates, né, com a comunidade, a gente faz conversas, palestras, e eu me desloco, porque eu faço questão, realmente. Eu acho que a gente tem que ir onde nós somos mais requisitados, né, onde realmente se precisa. Então, eu vou em Planaltina, eu vou em Samambaia, eu vou em Ceilândia, eu vou onde for necessário, né, para que a gente converse, debata e não tenha dúvidas de que quando eu vou para esses eventos, eu me faço presente, eu vou lá minimamente para passar um conhecimento que eu tenha sobre isso, mas eu recebo muito mais e eu aprendo muito mais com elas, né, com essas mulheres que eu converso. Se humaniza muito mais. Muito mais, muito mais. E a missão vai ganhando, né, uma cor diferente. Você vai vendo que realmente é necessário aquilo ali. Se advogados de qualquer parte do Brasil procurarem vocês aqui, vocês podem também passar esses exemplos? Com certeza, sem dúvidas, né? Sempre a gente até recebe também outros advogados de outros seccionais que não são do DF. Vai aparecer aqui, viu, gente, na telinha aqui, vocês advogados do Brasil inteirinho, está aparecendo aqui agora o contato, todo isso como aí. fazer. Eu sei que a senhora conhece bem esse termo nosso, desconstrução familiar. Sim. O quanto a desconstrução familiar, ela impacta na violência doméstica, na falta de segurança no âmbito familiar, o quanto isso que a gente está vendo hoje acontecer na sociedade traz como consequência a violência doméstica. Olha, Ronaldo, isso é muito delicado, realmente. A gente tem notado, né, esses ataques aí à família, né, à força, à união, realmente, à base, né, da família. E eu diria que o nosso norte, né, ao pensar numa família, deve ser a dignidade. Né? Se pensar naqueles membros da família como dotados de dignidade, individualmente falando, né, como pessoas que merecem se realizar, né, de uma maneira pessoal e verdadeira, né, e dentro de um aspecto de paridade mesmo, de colaboração, né, entre os membros da família. E essa família vem sendo atacada realmente, ultimamente, e o que a gente mais percebe, né, nisso tudo é
o esquecimento, vamos dizer assim, de alguns valores, né, ali de se ter um pai, de se ter uma mãe, de essa questão que a gente frisou tanto aqui hoje, da educação, né, das crianças, né, marido e mulher se verem como parceiros realmente, né, com uma missão que seria o sucesso daquele empreendimento, porque a família é um empreendimento, né, é uma empresa que a gente quer ver florescendo cada vez mais, porque a família é a base da sociedade. Né? A família é a base do Estado brasileiro e isso está na Constituição, né? Isso a gente nem precisa ir muito longe, não é? E essa família vem sofrendo ataques realmente e isso dificulta, né, esse diálogo, essa visão, né, da violência doméstica como um mal, porque é difícil até se assumir que ela existe hoje nas famílias, infelizmente. Eu não sei o quanto a senhora pode se manifestar quanto a isto pessoalmente ou institucionalmente, mas a gente vê hoje a influência de muitas ideologias. E ideologias voltadas especialmente para a figura feminina, não é? E que distorcem muito a figura feminina. Sim. Isto também a senhora entende, pelo seu estudo, pela sua formação, que é um fator dificultador? Sim, é um fator dificultador e eu acho que a saída, né, para tudo isso seria voltar para a base, né, para o simples, né, vamos voltar para os textos bíblicos mesmo, né, vamos ler, tem simbolismos ali na Bíblia que são, que nos ensinam, né, realmente lições muito importantes. E o belo protagonismo da mulher também. O belo protagonismo da mulher, o solo sagrado, né, que foi Maria. Então, a gente tem... E a forma como Jesus olha para a mulher. Exato. A mulher adúltera, né? Jesus não só a protegeu, mas também repreendeu. Vai e não faça novamente. E a mulher a quem ele confiou o anúncio da sua ressurreição, de que ele não estava morto. É isso. Então, o papel fundamental da mulher e talvez prioritário dado por Jesus também. Isso. E uma lição também que a gente tira da Bíblia é essa questão de se afastar a hierarquia, né, nas famílias. Não existe uma relação diferente, não existe uma submissão da mulher nesse aspecto de ser alguém num nível abaixo. Uma desigualdade que precisa ser afastada nesse sentido de se colocar a mulher numa segunda categoria. Né? Quando eu falei sobre o hebraico lá, Adam, né, é porque o hebraico ele tem termos diferentes para designar espécie humana, homem e mulher. Mulher seria Zacar e homem Nequebá. E na passagem bíblica original, né, que na maioria das traduções a gente tem façamos o homem à nossa imagem, em Gênesis 1, 26, o hebraico, na verdade, traz espécie humana. É Adam, que significa ser humano. Né? Então, Deus fez o ser humano à sua imagem e semelhança. Né? Não veio o homem à imagem e semelhança de Deus e a mulher na rebarbinha ali da costela dele. Não, é o ser humano. Então, somos dotados igualmente de dignidade, né? E é Deus que nos dá essa dignidade em primeiro lugar. Olha que bonito. E a gente pode até observar na sociedade como uma família cristã se porta diante das várias situações, os filhos, a educação cristã, como ela sobressai, é belíssima. E, claro, eu acredito, as famílias cristãs também têm defeitos e pode ser que haja mau comportamento nelas, mas na sociedade elas têm um brilho diferente. Sim. Há uma educação, há valores, há coisas que saltam aos olhos numa família autenticamente cristã. Creio que ela seja um bom modelo e por isso que pergunto, a religião pode ter um papel determinante também para mudar essa cultura, né? Determinante. E a religião, a igreja, ela é suporte, em primeiro lugar. Né? Ela está ali para proteger, ela está ali para ensinar, ela está ali para acolher também. Não é? Então, essas pessoas, elas merecem, né? Elas têm esse status, né? de dignidade, de se sentirem acolhidas. E aí vem a orientação
espiritual, né, a direção espiritual que é tão importante, até como forma de transcendência mesmo, para suportar esses momentos de dor, porque é um momento marcante, né, na vida de uma pessoa quando ela passa por situações aí de violência doméstica. Orientação espiritual não só dessas pessoas, essas mulheres em situação de violência, mas também dos agressores, não é? Educação, correção também, né, de um líder, a formação dos líderes também. Os né? próprios livros, há livros históricos na Bíblia com conselhos de comportamento, como o homem se portar, como a mulher se portar, como os filhos se portarem com os pais. Não é? Exato. Então, isso precisa ser abordado também dentro das pastorais, né? Na pastoral da família. Por que não colocar um curso lá explicando os tipos de violência doméstica na pastoral da família, na pastoral da criança também? Olha como a gente falou aqui hoje sobre a importância da educação das crianças, não é? Então, esse tema, ele precisa estar dentro das comunidades, precisa estar dentro da igreja, não é? Precisa ser, a igreja precisa realmente ser um espaço de acolhimento e de escuta, de diálogo, sem julgamento. Sem julgamento daquela mulher, sem julgamento daquele agressor. Claro, ele precisa passar por todo o processo da lei, não é? Para pagar por algo que ele tenha feito, se realmente ele fez. Mas dentro da igreja também, além disso, ele precisa de um acolhimento para que ele tenha condições de melhora, né, como pessoa. Para concluir o nosso tema de hoje aqui, quais conselhos a senhora deixa, já estamos aqui na reta final, para mulheres que estão em situação de risco, de bastante sofrimento também, onde como elas podem buscar ajuda, orientações gerais finais, por favor. Primeiro de tudo, respeite seu tempo, não é? Entenda que você está passando por um processo que não é fácil, que é um processo doloroso, mas respeite seu tempo e entenda também que quando você denuncia, você não denuncia só por você, você denuncia pela sua família, você denuncia pelos seus filhos que sentem também aquela violência que você está passando. Então, tenha sempre essa lembrança, né, de que existem pessoas que também merecem essa sua proteção enquanto mulher. Não minimize as ameaças, não é aquela ideia de que a pessoa não vai ter coragem, está só ameaçando. Nunca minimize as ameaças. E entenda que a violência, ela tem um ciclo. Esse ciclo geralmente é de 3 fases, né? Ela começa ali no ciclozinho inicial, que aí vem a fase, né, da violência psicológica, principalmente, né? Essa fase é a fase da tensão, a primeira fase. Depois parte para a agressão, que aí já é, né, a violência física. Tudo isso acompanhado pelo nível de aceitação dessa mesma mulher, né? Exato. E, finalmente, vem a fase da lua de mel, das promessas de que foi só uma vez, que não vai acontecer de novo, das flores, do chocolate. E depois o ciclo se repete todo novamente, voltando para a tensão, para a agressão e lua de mel, né? É repetitivo. Então, perceba isso na sua progressivo? vida. E progressivo, infelizmente, né? Até, em alguns casos, chegar-se a um feminicídio. Finalmente, se você precisar de ajuda, se você precisar de suporte, ligue 180, você vai ter o direcionamento de acordo com a sua cidade, com o suporte que você tem aí. Aqui no Distrito Federal, nós temos o Direito Delas, né, que são vários pontos de atendimento da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, e nós temos as Casas da Mulher Brasileira também. Se você chegar lá ou se você entrar em contato, né, tem os contatos, a gente pode deixar os contatos para o pessoal, você vai conseguir receber, né, o atendimento multidisciplinar que você precisa, né, que é o atendimento psicológico, assistência social, assistência jurídica, tudo isso. Então, aproveitem a rede de suporte, denunciem, porque a gente precisa, Ronaldo, unir esforços para erradicar realmente a violência doméstica, e as mulheres são uma peça fundamental para isso. E eu posso enfatizar aqui algo que a senhora já disse, conte para alguém, fale para alguém. Não fique sofrendo aí. Divida a sua dor. Calada, porque também contar para alguém, falar com alguém, é abrir-se a ouvir opiniões, sugestões de ajuda,
em tantos casos, não é? E você não ficar ali sozinho e você não está parado, no caso da mulher, está parada sem que nada esteja acontecendo, a não ser o seu sofrimento aumentando. Contar para alguém pode ser o caminho da saída de tudo isso. É isso. Doutora, foi um prazer, muito obrigado Eu que por a agradeço. senhora estar aqui, pelo trabalho que faz, também orientando, estando junto dessas mulheres nas regiões mais sofridas, nas situações mais sofridas delas também. E que Deus abençoe muito o trabalho de vocês todos, dessa comissão da OAB aqui no Distrito Federal, que cuida desses casos. E igualmente desejo o mesmo para todas as outras comissões da OAB, Brasil afora, que também cuidam igualmente do caso. Apareceu aqui, por exemplo, gente, as formas de contato com esta seccional da OAB-DF. Você que queira mais orientação, você, advogado do Brasil inteirinho também, pode procurá-los, não é? Pode nos procurar, por favor, nos procure. Foi um prazer, obrigado. Obrigada, Ronaldo. E a você de casa também, nossa gratidão. Esse programa precisa ser espalhado. A partir de agora, já está disponível para você no Canção Nova Play. Entra lá, copia o link, manda para quantas pessoas você tiver acesso, especialmente para alguém que esteja precisando ouvir tudo isso. Muito boa noite. Até semana que vem, se Deus quiser, no Novo Além da Notícia.